Olá pessoal, o tema dessa aula é propriedades dos determinantes. Nós veremos as três primeiras propriedades. Quando a gente está calculando determinantes, há ocasiões em que a gente pode responder de cara. Pode ser um determinante de uma matriz 3x3, uma matriz aqui ó, 5x5 monstruosa. Calma que a gente só vai ver alguns tipos desse aqui, tá? Esses que o resultado sai rapidinho, tá? A gente viu propriedades, determinantes, o cálculo, né, de ordem 1, 2 e 3. A gente não vai ver esses aqui não, deixa lá para o ensino superior. Então, propriedades que vão facilitar a nossa vida. Daí, você precisa gravar, decorar? Não, pessoal. Mas se você conseguir de alguma forma memorizar, vai te facilitar a vida aí em alguns exercícios. Então tem algumas coisas que acontecem como fila nula. Se você estiver calculando um determinante e você encontrar alguma fila toda composta por zeros, uma fila você entenda como linha ou coluna. Se você encontrar uma linha ou uma coluna repleta de zeros, você já pode dizer de cara que o determinante vai ser igual a zero. Então repare aqui, ó, uma coluna e uma linha aqui, ó, composta por zero. Basta ter uma fila dessas, uma linha ou uma coluna iguais a zero, com todas de zero, né? Que o resultado do determinante vai ser zero direto. Então, quando a fila é nula, a gente pode escrever que o determinante é igual a zero direto. Se você não acredita, pega essa matriz aqui como exercício, pega essa matriz e calcula o determinante. Vai multiplicando as diagonais principais, secundárias e veja se não dá zero, tá? É um desafio aí para você. Número 2, segunda propriedade. Troca de filas paralelas. Bem, a gente tem aqui troca de filas paralelas. Quando a gente fala de paralelismo, gente, a gente tem aqui, ó, quando a gente fala de retas paralelas, são retas, né, que nunca se encontram, tá? São paralelas, tá? Uma do lado da outra. Filas paralelas, a gente tem aqui a primeira fila, a segunda fila, são paralelas, né? Ou coluna são paralelas. O que acontece quando a gente troca filas? Então, repare, aqui a gente está calculando o determinante da matriz A. Tá aqui, a matriz A. Determinante. Olha essa matriz A, linha. A gente coloca um tracinho aqui, então fala A linha. Olha essa matriz A linha. Repara, o que é primeira coluna, o que é primeira linha aqui, ó, tá na segunda linha. E o que está na segunda linha aqui virou a primeira, ou seja, a gente inverteu a primeira linha com a segunda, daqui para cá, tá? E aí, o que acontece? O que acontece com o determinante quando a gente troca simplesmente alguma fila paralela? No caso aqui são as linhas. A gente vai ver que o determinante de um e o determinante de outro, o resultado vai ser oposto, tá? Se um der x, o outro vai ser menos x, tá? Se um der 7, o outro vai ser menos 7. Antes de escrever, vamos calcular aqui como a gente sempre fez, para você ver que vai dar. Ó, vamos calcular o determinante desse aqui. 4 vezes 3, 12, né? Diagonal principal multiplicado. Diagonal secundária, menos 1 vezes menos 2, dá 2 positivo. 2, então é 12, menos 2. O determinante aqui deu 10, tá? Você pode fazer com calma aqui, ó. Acabei não fazendo, tá? Podia ter pegado aqui e feito, ó. Multiplica. Aqui deu 12, né? Multiplica. Aqui deu 2, pegou 12 menos 2, 10. Vamos fazer a mesma coisa pro lado de cá.
Menos 2 vezes menos 1 dá 2, positivo, né? Menos com menos dá mais. E diagonal secundária, pessoal. 3 multiplicado por 4 dá 12, né? E aí agora a gente pega e calcula o determinante. A prancheta está mexendo aqui. O da direita menos o da esquerda. 2 menos 12. Se eu tenho 2 e estou devendo 12, eu fico devendo 10. Então, repare nas respostas. Uma resposta aqui deu 10 positivo, na outra resposta deu 10 negativo. Respostas opostas. Isso sempre vai acontecer? Sim, pessoal, isso sempre vai acontecer. Deixa eu pegar aqui a luz para melhorar um pouco, tá? Então, a gente pode escrever que a propriedade 2 diz que o determinante de uma matriz A é igual ao oposto do determinante da matriz A', e a gente sabe que a' é a troca de uma linha por outra, ou de uma coluna por outra, tá? Então, temos aqui a nossa segunda propriedade. Próximo. Filas paralelas iguais ou proporcionais. O que acontece quando a gente identifica filas paralelas iguais e filas paralelas proporcionais? Primeiro, ó, filas paralelas iguais. É esse caso aqui. Reparem numa coisa. Temos aqui duas linhas idênticas, iguais, ó. A fila aqui, no caso, são as linhas. Tá vendo aqui, ó? São idênticas. O que acontece quando a gente vai calcular o determinante e a gente encontra linhas ou colunas idênticas? O determinante dá zero direto, pessoal. Se você não acredita, vai lá, calcula tudo pela regra de Sarri, que você vai ver que vai dar zero, tá? Então, filas paralelas iguais dá zero. E quando a gente pega filas paralelas proporcionais? Ó, são proporcionais essas duas linhas. Acabou que todos os meus exemplos de fila são linhas, tá? Mas podiam ser colunas. Repare nessa linha e na segunda linha. Repare que da primeira linha para você chegar na segunda, a gente está multiplicando por 4. Ó, a primeira linha, multiplica todo mundo da primeira linha por 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, a segunda linha é 4 vezes maior do que a primeira linha. Então, são filas, são linhas, né, proporcionais, tá? Uma é 4 vezes maior do que a outra. O determinante vai dar zero direto, pessoal. Se você não acredita, vai lá, calcula. Vai lá não, vamos calcular aqui para você ver que vai ser verdade, tá? Então, ó, calcular o determinante dessa aqui que é mais fácil. 2 vezes 12, 24. Diagonal secundária. 3 vezes 8, 24. Ah, agora ficou fácil, né? 24 menos 24 deu zero direto. Viu, pessoal? Então é isso. Até a próxima.